Pedro, a Europa se rebelou, Pedro? Boa noite, Nassif. Boa noite a toda a nossa comunidade. Prazer estar aqui. Pois é, Nassif. Olha, o que está acontecendo com a Europa, né? É um sintoma do que nós estamos assistindo num plano mais amplo e sistêmico, que é o esgotamento da ordem internacional liberal. Nós chegamos ao fim dessa ordem. A ordem internacional estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial e reafirmada depois da Guerra Fria, ela chegou ao fim. Isso se reflete agora na Europa e está se refletindo no mundo inteiro. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os aliados, eles desenharam uma ordem internacional que se chama de ordem internacional liberal. Era uma ordem ainda bipolar, porque se tratava de uma parte do mundo que ficou ali sob os auspícios do Exército Vermelho, da União Soviética e do chamado socialismo real, e a esmagadora, os 2/3 restantes do mundo, ficaram diante dessa organização, né, dessa ordem internacional liberal, que abrange todas as organizações internacionais vigentes que nós temos hoje, né? Desde a ONU, a OMC, está em crise, que não anda mais, né, que é o antigo GATT, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todas essas, o próprio OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OEA aqui no Brasil e nas Américas, né, criada em 1948, que é a Organização dos Estados Americanos, que é a organização mais antiga aqui das Américas, que inclui todos os países, menos Cuba, que é um sinal dessa Guerra Fria. Essas organizações, né, e instituições multilaterais que organizaram o mundo, a imagem e semelhança dos interesses norte-americanos e europeus, ela entrou em esgotamento. Em 91 ela foi reafirmada aí de maneira inequívoca, com o desmantelamento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, a vitória dos Estados Unidos. Essa ordem foi expandida para o mundo inteiro, com raras exceções, né? Na China, em países menores, né? no Irã, na Coreia do Norte, enfim, própria Cuba. Mas aí ela ganhou uma dimensão realmente de poder global. Mas 30 anos depois, Nassif, nós vemos o fim dela. E esse fim, ele tem duas ou três razões principais. A primeira delas é que os próprios norte-americanos, eles passaram a atacar as instituições que sustentam essa ordem. Isso começa em 2003, de maneira clara, na chamada doutrina Bush, quando os Estados Unidos desrespeitam o Conselho de Segurança das Nações Unidas e decidem invadir o Iraque, nas chamadas guerras eternas dos Estados Unidos. Ali você tem o primeiro grande baque dessa ordem. Mas depois, com a eleição do Trump em 2017, começam-se ataques sistemáticos a essa ordem. A todas as instituições, todas, saída do Acordo de Paris, saída do Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas, os ataques à própria OTAN, que nunca tinham acontecido, de maneira inédita, acontecem, a todas as instituições. O Trump só vai preservar o Banco Mundial e o Banco Mundial e o FMI, né, os estamentos da organização econômica dessa ordem. Do resto, ele vai atacar tudo. Então, o Mearsheimer, que é, digamos, um dos últimos grandes autores pensantes, mentes pensantes dos Estados Unidos, que ainda fala bastante, de maneira assertiva, e tem bons textos, produz bastante, ele diz o seguinte, que uma ordem, ela começa a ruir quando o país hegemônico, né, o hegemon, que tem os interesses naquela ordem, começa a atacar a própria ordem. Isso aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. Junto com isso, nós temos o declínio relativo do poder americano, que foi acontecendo desde o século XXI. E, junto com isso, o ressurgimento da Rússia, que tinha sido acabada moralmente nos anos 90, né, os anos Yeltsin, que foi a ruína moral da Rússia, ela foi reconstruída com Putin, a partir do século XXI, e temos o surgimento, né, cabal da China como a grande ameaça à hegemonia americana. Então, esse contexto gera uma desordem global que nós estamos vendo agora. Nós não temos mais uma situação de ordem internacional. A chamada ordem internacional liberal, ou depois, como recentemente se chamou de ordem internacional baseada em regras, ela acabou. Então, isso faz com que, num país como a Alemanha, por exemplo,
que é o principal país econômico, o eixo econômico da União Europeia, ela comece a agir de acordo frontal aos seus interesses, contra os seus interesses. A mesma ordem que ela estabeleceu há 100 anos atrás, né, ou 80 anos atrás, né, que ela foi beneficiada com o Plano Marshall, que foi marcado ali uma lista, né, uma linha vermelha, né, uma red line, como se diz, que era de isolamento do nazismo, agora dá a votação a um partido neonazista em segundo lugar, dobra o número de cadeiras desse partido neonazista, coloca esse partido em segundo lugar, é uma força política dentro da Alemanha, é uma força política dentro da Europa, e com o apoio, veja só, a AfD, que teve a segunda votação, do vice-presidente norte-americano, o D.D. Vance, e do principal agente político dos Estados Unidos econômico, que é o dono da Tesla, né, e o ministro do Trump, o Elon Musk, né? Então, esse é o quadro. E como é que você vê, digamos, esse ressurgimento da Alemanha? Porque ela ressurge não apenas com o Partido Nazista crescendo lá, mas como um fator aglutinador da Europa aí contra o desmonte da OTAN, contra esse afastamento dos Estados Unidos, né? Veja, nós estamos completando hoje exatamente 3 anos do início da guerra na Ucrânia. Começou no dia 24 de fevereiro de 2022, hoje completa exatamente 3 anos, no dia 24 de fevereiro de 2025. Essa guerra foi um tiro no pé da Europa contra si mesma, e principalmente da Alemanha. A Alemanha, em setembro de 2022, assim que começou a guerra, ela tinha o gasoduto que ligava o Nord Stream 1, que ligava a Europa e a Alemanha pelo Mar Báltico, a Rússia, que fornecia energia limpa e barata para a Alemanha e para a União Europeia. E tinha acabado de estrear, em 2022, o Nord Stream 2, que sequer chegou a ser inaugurado. Com a sabotagem e a explosão dos 2 gasodutos, a Alemanha ela foi a grande prejudicada. Claro que a Rússia, mas principalmente a Alemanha foi a grande prejudicada. E nós não vimos uma palavra, Nassif, do Olaf Scholz, ou de qualquer grande liderança alemã, de contestação aos interesses alemães com a explosão, né, os ataques a esses gasodutos. Desde então, a Alemanha perdeu o fornecimento de energia barata, sofre um processo de desindustrialização muito forte, e toda a Europa de encarecimento de insumos, e de bens e de inflação. Sim. E a Alemanha entra numa recessão econômica junto com a Europa, devido à guerra, e, ao mesmo tempo, agora ela é rifada pelo Trump. Que o Trump advertiu, veja só, durante toda a campanha dele, que faria exatamente o que está fazendo agora. E o Zelensky, né, nesse xadrez, que em maio de 2022, 3 meses depois de começar a guerra, tinha uma popularidade ou aprovação de mais de 90%. Hoje, ele é visto como ditador, é chamado de ditador pelo presidente norte-americano, porque, de fato, ele não participou das últimas eleições. Ano passado era para ter eleições, mas não teve eleições na Ucrânia. Ele não foi eleito, né? Ele deveria ter sido reeleito, não foi reeleito para estar no cargo, e o Trump acusa ele de ter menos de 4% de popularidade. Ele só foi derretendo. Ele que, nesse mesmo período, né, de 2022, foi vendido como o grande herói do Ocidente, foi estampado, né, nessas capas de revista como a personalidade do ano, né, na Times, e o Churchill do século XXI, ele foi desmontado. As acusações de corrupção sobre ele, sobre o governo dele, que precedem esse período, se tornaram cada vez mais escancaradas, e ele é atacado pelo próprio presidente norte-americano nesse momento. Muda o discurso dele, já admite a possibilidade, ele, Zelensky, de uma renúncia, diz que pode renunciar agora, e de ceder territórios ocupados, né, e reocupados pela Rússia, o que ele dizia que era impensável ou inadmissível há um mês atrás. Então, veja como a Europa, né, se afundou nisso tudo.
Agora, Pedro, é impressionante como que parte da mídia vai em todas as ondas. Porque nesse período, como havia pouca discussão de geopolítica, vieram os acadêmicos, que nem você, trouxeram uma visão mais científica, digamos. Mas quando você pega os comentaristas de televisão, tem aquele rapaz, Guga Chakra, que é bom comentarista. Eu lembro o comentário dele, o heróico humorista, uma coisa assim. É inacreditável. E daí pegava a primeira semana e já anunciava a derrota da Rússia. É inacreditável como que a incapacidade da mídia de esperar para fazer as análises aí e ponderar. O único que fazia análise, até ele tem escrito pouco para a Folha, é um rapazinho da Folha, não sei se rapazinho, não sei a idade dele, Igor Guiello, uma coisa assim. Ele é bom, é. Ele é bom. Mas o restante, nossa, o heróico humorista. A gente levantou na época aí as matérias que saíram na imprensa americana sobre o Zelensky antes do início da guerra. Mó corrupto aí, não passava confiança para ninguém. Mas, digamos, essa propaganda ocidental, a maneira como ocorre aí é violenta mesmo. Né?